Fala galera, aqui é o Tarragol, seu professor de física. Acompanha comigo aí na sua apostila a primeira questão, onde a gente tem um gráfico que relaciona posição versus o tempo. Vejam bem, posição versus o tempo de duas partículas. Uma, onde o gráfico da posição versus o tempo foi uma reta, e a outra, o gráfico da posição versus o tempo deu uma parábola. Pela análise do gráfico, eu já estou vendo que as partículas desenvolvem movimentos diferentes. Qual delas desenvolve um movimento uniforme? Qual delas desenvolve um movimento uniforme? Essa partícula A, onde o gráfico deu uma reta, pode ter certeza. Anote aí. Toda reta, posição versus tempo, está se referindo ou se refere ao movimento uniforme de uma partícula. E no outro, um arco de parábola, o movimento é uniformemente variado, beleza? Então, duas partículas descrevendo dois movimentos diferentes. Uma um movimento uniforme e a outra um movimento uniformemente variado, tá bom? Acompanhem comigo a leitura da questão. Primeira questão. Dois móveis, A e B, partem ao mesmo tempo de um mesmo ponto de uma estrada retilínea. Então, os dois móveis estão partindo aqui, ó, dessa mesma posição inicial, menos 2 metros. Então, a posição inicial de ambas as partículas, de ambos os módulos, 2 metros. Menos 2 metros, ok? O que significa menos 2 metros? Significa que as partículas estão a 2 metros do referencial. 2 metros antes do referencial, ok? Letra A. Qual é a equação horária da posição do móvel A? Quando ele pede equação horária do móvel A, eu preciso construir uma função da posição versus o tempo. Bora anotar isso aqui? Letra A. Eu quero construir a função horária dessa partícula A. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau, temos essa função SO mais V vezes T, ok? O SO é a posição inicial da partícula A. A posição inicial da partícula A, menos 2 metros. Então vai ficar S igual a menos 2 metros mais a velocidade da partícula A, que ele não deu, vamos ter que procurar, vezes o tempo. Então você para aqui um pouquinho suas contas e vamos procurar a velocidade da partícula A. Se o movimento da partícula A é um movimento uniforme, porque o gráfico é uma reta, podemos fazer que velocidade da partícula A, ou VA, tanto faz, é igual a ΔS sobre ΔT. Eu vou ter que olhar para o gráfico e verificar esse ΔS e esse ΔT. Marquem aí na apostila de vocês esse ponto. Que ponto é esse? É um ponto onde a partícula A conseguiu sair da posição menos 2, chegar na posição 10 em um intervalo de tempo de 4 segundos. Galera, a partícula A saiu da posição menos 2, foi até a posição 10, ou seja, variou do menos 2 até o 10, variou 12, do menos 2 até o 10 dá 12, porque final menos inicial. 10 menos menos 2. 10 menos menos 2, 10 mais 2 que dá 12, num intervalo de tempo de 4 segundos. Então a velocidade da partícula A, do móvel A, 12 por 4, dá 3 metros por segundo. Galera, de novo, a partícula A tem uma posição inicial de menos 2. Conseguiu chegar na posição 10 no intervalo de 4 segundos. Variou a posição 12 metros em 4 segundos. Então tem uma velocidade de 3 metros por segundo constante. É uma velocidade constante. Esta velocidade é uma velocidade constante. Por quê? Porque o gráfico é uma reta e toda reta se refere a um movimento uniforme de uma partícula. E o movimento uniforme de uma partícula tem como principal característica
velocidade constante. Tranquilo? Podemos substituir aqui, no lugar desse V, a velocidade de A, podemos chamar de VA, posição final de A, igual a menos 2 metros, que é a posição inicial, mais a velocidade de A, que é 3, vezes o t, que é o tempo. Temos a nossa função, equação horária para o movimento da partícula A. Tranquilo? Resposta da letra A, uma questão aberta já para a gente iniciar aqui a nossa revisão, fazendo a interpretação precisa do gráfico. Tranquilo? Uma observação importante, anota aí. Olha para o sinal aqui dessa velocidade. Deu positivo. A velocidade da partícula A deu positivo, né? A reta é uma reta crescente. A reta S em função de t deu uma reta crescente. Velocidade positiva. Movimento progressivo. Partícula se afastando do referencial. Movimento progressivo. Tá ok? O que você pode pensar? O que a questão do Enem pode pedir para você interpretar? O tipo de movimento. Se o movimento é progressivo, se o movimento é retrógrado. Se fosse retrógrado, a reta estaria decrescendo. Tranquilo? Então, se o sinal da velocidade deu positivo, movimento progressivo. Resposta da letra A. Vamos ver o que ele pede na letra B. Letra B. Em qual instante de tempo o móvel B ultrapassa o móvel A? Você deve estar se perguntando, poxa vida, professor, nossa primeira questão já é uma questão aberta. Sim, porque ela permite a gente fazer diversas interpretações do mesmo gráfico. Olha o que ele pediu na letra B. Em qual instante, em qual intervalo de tempo, em qual instante uma partícula conseguiu ultrapassar a outra? Para ultrapassar, ela precisa encontrar. Óbvio, né? Óbvio. Em qual instante uma partícula conseguiu ultrapassar a outra? Foi nesse instante aqui, ó. Exatamente nesse instante onde os gráficos da posição se encontraram, quando os gráficos referentes à posição da partícula se encontram, significa que uma partícula acompanhou a outra, encontrou a outra, vai ultrapassar a outra partícula. Então, o instante para o encontro é um instante de 3 segundos. Letra B. Tranquilo? Agora, repara o que ele pergunta na letra C. Sim, uma questão aberta para a gente começar a nossa revisão para fazer diversas interpretações do mesmo gráfico. Tá ok? Tranquilo? Repara o que ele vai perguntar na letra C. Sendo S igual a t ao quadrado menos 2, a equação horária da posição do móvel B, com S em metros e t em segundos, calcule um instante da ultrapassagem de B por A partir das equações dadas, das equações encontradas. Já sabemos que o instante do encontro é esse, 3 segundos. Mas na letra C, ele está pedindo que a gente comprove o instante do encontro. E ele ainda disse, se essa equação é a equação da partícula A, ele disse que a função, a equação da partícula B, é igual a t ao quadrado menos 2. Se ele está pedindo para a gente calcular o instante em que uma partícula conseguiu ultrapassar a outra, o instante em que uma partícula encontrou a outra, você pega as duas funções, primeira função, segunda função, pegue as duas funções e simplesmente iguale uma a outra. Professor, uma é do primeiro grau, outra do segundo grau, não tem problema. Iguale uma equação a outra. Faça SA igual a SB. Como é que vai ficar então? O SA é menos 2 mais 3t. O SB, ele disse t ao quadrado menos 2. Opa! Tenho menos 2 desse lado, menos 2 desse lado. Quando eu passar somando, eu vou cortar, dá zero. Sobra 3t igual a t ao quadrado. Ou t ao quadrado
igual a 3t. Podemos então cortar t com t. Se aqui tem t ao quadrado, na hora que eu corto t ao quadrado com t, sobra apenas um t de um lado, igual a 3 segundos. Comprovando que as partículas se encontram exatamente nesse instante de 3 segundos. Tranquilo? Vamos nessa então para a nossa segunda questão. Então, galera, vamos lá. Nossa segunda questão, tá? É uma questão de interpretação de um gráfico que envolve velocidade com o tempo. Tranquilo? Acompanha comigo aí a leitura da questão na sua apostila. O gráfico abaixo representa a velocidade de um ciclista em função do tempo, em um determinado percurso retilíneo. Qual a velocidade média do ciclista em metros por segundo no percurso considerado? Qual a velocidade média? Caramba, professor, eu sei que o tempo total dessa viagem foi de 3 segundos. Olha aqui no eixo, 3 segundos. 3 segundos foi o tempo total de viagem, tá? Tranquilo? Sabemos que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Sim, podemos fazer velocidade média ΔS sobre ΔT. O ΔT, o tempo total do percurso foi de 3 segundos. Vamos colocar aqui os 3 segundos. O problema é encontrar esse ΔS. Mas vai mais uma dica aí para você anotar no seu resumo, que todo gráfico que envolve velocidade versus o tempo, se você quer calcular o ΔS, você precisa numericamente calcular a área abaixo da curva, abaixo do gráfico. Como assim, professor, a área? Observem aqui, ó. Eu tenho um trapézio grandão. Essa área toda eu vou chamar de área 1. A1. Beleza? Observem aqui nesse trecho aqui, que a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, ele está em repouso. Nesse trecho pequenininho aqui, ele está em repouso, então não tem ΔS. Observem essa outra figura pequenininha. É outro trapézio que tem outra área que eu vou chamar de A2. Tranquilo? Beleza? Professor, então quer dizer que área é numericamente igual ao ΔS. Sim, a área é numericamente igual ao ΔS. Precisamos então calcular essas áreas, tá? Área 1, área 2, e se vocês observarem mais uma vez, essas áreas são áreas de trapézio. Por exemplo, como é que vai ficar a área 1? A área de trapézio, base maior, só revisando aqui, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? A área de trapézio, vamos lá. Precisamos marcar esse ponto. Por que esse ponto aqui? Porque essa base é a base maior. Se vocês olharem no quadriculado do desenho, no quadriculado do gráfico, a gente tem assim, ó. Temos aqui um tracinho no meio, número 1. Um tracinho no meio, número 2. Um tracinho no meio, número 3. Ou seja, cada quadriculado desse vale meio. Meio. Concorda? 0,5, ó. 0,5 mais 0,5 dá 1, mais 0,5 dá 1,5. Então, essa base maior é 1,5. 1,5. Mais a base menor é essa aqui, ó. A base menor é essa de cima. O trapézio está em pé, né? A base menor é essa, que se vocês compararem aqui, vai até o número 1. Então, essa base aqui, ó, é a base menor, que vale 1. Base menor que vale 1, vezes a
altura do trapézio, que vale 30, dividido por 2, tá? Então vamos ter área 1 igual 1,5 mais 1 dá 2,5, 2,5 vezes 30 sobre 2. Vamos lá. 2,5 vezes 30 é a mesma coisa que 25 vezes 3, que dá 75. 75 sobre 2. Deixa aqui, guarda aqui, 75 sobre 2, tá? Deixa eu apagar. 75 sobre 2. Vamos calcular essa área 2, ó. Essa área pequena, mesmo raciocínio, é um trapézio pequeno. A base maior é essa. A base menor é essa pequenininha. E a altura, ó, é essa aqui do lado. Tá? Então, base maior, base menor e altura. Tranquilo? Se analisarmos com calma, essa base maior aqui tem 2 quadradinhos. Cada quadradinho vale meio. Então, a base maior vai dar 1. 1. A base menor, que é essa base aqui pequenininha, ó, ela vale meio. Um quadradinho apenas. Meio. Meio. Vezes. Agora vem um detalhe, tá? Agora vem um detalhe. Esse numericamente igual, ele só serve para dizer que são duas grandezas diferentes, área e ΔS, porém com valores iguais. Porque você deve estar se questionando, área negativa? Não existe área negativa. Calma. O módulo, o valor da área é numericamente igual ao valor do ΔS. Como assim área negativa? Porque eu peguei a base maior, peguei a base menor, está na hora de pegar essa altura. Essa altura, ó, é menos 10. Olha para cá. Essa base maior, base menor, essa altura aqui, ó, é menos 10. Então vamos colocar aqui vezes menos 10, tudo dividido por 2. Que é a área de um trapézio. Vamos lá. 1,5. 1 mais meio, 1,5. 1,5 vezes menos 10 vai dar menos 15. Então vai dar menos 15 sobre 2. Menos 15 sobre 2. Tranquilo? Então já tenho a área 1, já tenho a área 2. Estou procurando o ΔS. Vamos lá. Velocidade média vai ser o ΔS é a soma da área 1 com a área 2 sobre ΔT. Tranquilo? Vamos lá. Vamos somar a área 1 com a área 2. A área 1 deu 75 sobre 2. A área 2 deu menos 15 sobre 2. Deixa eu calcular aqui separado. Deixa eu calcular aqui, ó. Área 1 mais área 2. Vai dar 75 sobre 2 menos 15 sobre 2. Ou seja, área 1 mais área 2 vai dar quanto? Se a gente conservar aqui, ó, o denominador, que é o 2, 75 menos 15 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. 30. Então achamos um ΔS de 30 dividido pelo ΔT, que é o tempo total da viagem, 3 segundos. 30 por 3, vamos ter então a velocidade média de 10 metros por segundo, que é o que nós iremos marcar então na nossa letra A. Tranquilo? Letra A, segunda questão, questão boa de área de ΔS. Cuidado, que a área 2 deu negativa, ó. Deu menos 15 sobre 2, tá? Professor, existe área negativa? Não, mas a gente está na física, na cinemática, nós afirmamos que a área é numericamente igual ao ΔS, tá bom? São grandezas diferentes. Tranquilo? Vamos nessa para a nossa terceira questão.